A primeira coisa que você precisa entender é o que você sabe fazer. Exemplo, eu sou um social media que já trabalhei como copywriter, ou seja, eu tenho experiência para escrever roteiros, para escrever posts em carrossel e até para escrever legendas um pouco mais otimizadas. E tudo isso facilita para eu saber o que eu vou oferecer como serviço para os meus clientes. Vamos fazer um exercício aqui e pensar que você começou como social media e não sabe o que você vai entregar como serviço para esses clientes. Como que você vai precificar esse produto ou esse serviço? Como que você vai identificar o tempo que você leva para fazer tudo isso? Como que você vai separar os dias para trabalhar, por exemplo, para cada cliente? Tudo isso também entra dentro de precificação. Saber tudo isso também entra dentro de precificação, tá? Você tendo isso claro para você, automaticamente você vai ter isso claro do quanto custa o seu serviço para o seu cliente. E esse é o primeiro check do vídeo de hoje para te explicar como que você pode começar como um social media em 2026. E antes de eu entrar nos outros pontos, social media e empreendedor, Marcos aqui, e aqui nesse canal trago conteúdo descomplicado e criativo para você decolar a sua carreira. A segunda coisa que você precisa ter para começar como social media em 2026 é uma organização documental. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Tá? Que nem eu estava falando na questão de clientes, porque quando você tem uma agência de social media, você tem clientes, para eles vai ser muito mais fácil deles entenderem o que está acontecendo. Ou seja, eles vão ter uma confiança melhor e maior e você vai ter muito mais organização para si mesmo. Pensa que você fechou 10 clientes e você não sabe onde que está o brief do cliente 1, você misturou o conteúdo do cliente 2 com o do cliente 10, virou uma paçoca só, uma coisa só, e aí você perdeu a linha e não sabe onde estão as coisas. Claro que não é só a organização para os dois lados, para você e para o seu cliente, que isso faz também. Isso faz você entender que cada ponto que o cliente está, ou cada ponto que o cliente chegou até você. Por exemplo, se você vai fazer um diagnóstico de marca, você vai entender que o seu cliente 1, vamos pegar os exemplos dos 10 aqui, ele está no momento diferente do momento 2 e que você vai precisar ser um tipo de estrategista dependendo do perfil do cliente que a gente acabou de falar aqui, por exemplo. Vamos supor que você fechou um contrato de 6 meses para ser o social media do social media marketing, que sou eu o caso que está falando aqui. Tendo seus documentos organizados, eu vou até pegar aqui um exemplo só do contrato, daqui a 5 meses você já sabe que ou você tem que me chamar para renovar ou para terminar comigo, que é como a gente fala. Então percebe que a sua organização é maior em todos os aspectos. E não é só isso. Pensa, por exemplo, que você chega com um documento personalizado para apresentar para o seu cliente o planejamento de conteúdo do mês. Eu estou gravando esse novembro, do mês de dezembro, por exemplo. Olha como que dá um ar muito mais profissional, mesmo você sendo uma agência e trabalhando de uma maneira mais enxuta. É outra coisa. A terceira coisa que eu trago para você é saber lidar com o seu dinheiro. Vamos lá, pessoa física e pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica ganha 10 mil reais por mês, ela precisa pagar um salário para sua pessoa física. Eu vou explicar para não ficar tão confuso. Quando eu comecei ali o Social Media Marcos, eu não tinha esse lado escola, por exemplo, eu não tinha um canal no YouTube para ensinar outros social medias. Eu era apenas agência de social media. E eu tinha muita dificuldade de entender até onde eu podia gastar o que eu ganhava como pessoa jurídica, no caso, mas eu nem sabia que eu tinha que distinguir essas duas pessoas. Isso causava muitos problemas, porque eu fiquei alguns meses sem ter caixa no Social Media Marketing e eu não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar um mouse que nem esse daqui, ó, para a firma, vamos dizer assim. Isso atrapalhou para que eu desenvolvesse o lado escola quando eu comecei a postar vídeos aqui no YouTube, quando eu criei o perfil lá no LinkedIn para trabalhar de uma maneira mais clara, quando eu criei o podcast, porque eu não tinha um direcionamento. E também abrange outras coisas, tá? Mas só para que você entenda a importância de ter uma pessoa jurídica e separar ela da física. Pegando o exemplo que eu dei, se você fatura com a sua agência de social media 10 mil reais, seu salário não pode ser 10 mil reais. Precisa ser 3, precisa ser 4, precisa ser 5, precisa ser 6. Mas você precisa ter um salário e um dinheiro que vai ficar para a sua agência. Para que você possa comprar uma câmera, por exemplo, para que você possa comprar um mouse, que nem eu dei aqui de exemplo. Eu olhei para baixo aqui para ver se o microfone está gravando, por isso que dei uma olhadinha para baixo, tá? Para que você possa ter recursos para sua empresa, para que ela cresça. E para que você cresça aqui do lado pessoal, para que você cresça do lado jurídico, do lado empresa. Jurídica é meio coisa de advogado. Eu tenho certeza que você não quer falir a sua empresa no segundo ano, como o dado, né, diz que todas as empresas que nascem depois de 2 anos morrem. Todas as empresas, tipo, 90% das empresas. O dinheiro faz parte na vida de todo mundo e cuidar dele nas duas pessoas, a física e a jurídica, vai fazer com que você alcance seus sonhos, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. E no final aqui desse vídeo eu vou te contar uma novidade que vai vir aí, tá? Mas fica até o final para que você saiba qual é essa novidade. O quarto ponto é saber utilizar a inteligência artificial. Eu acho que isso você meio que já tem enraizado em você depois dos 22.
mas é importante eu chegar e falar isso para você, que é importante saber utilizar, e eu vou explicar o porquê. As pessoas ainda criam conteúdo diretamente, aquele Ctrl+C, Ctrl+V do ChatGPT, por exemplo, e colocam no e-book, colocam na legenda do Reels, por exemplo, do Instagram, colocam no post, no texto do LinkedIn, pegam aquele roteiro e gravam em cima daquilo dentro para fazer o roteiro do Reels, para gravar o vídeo Reels, né, pro Instagram, e fica uma coisa totalmente robótica. Se eu tivesse feito isso aqui nesse vídeo, colocar no ChatGPT, cria um roteiro para um vídeo sobre como começar como social media em 2023, 26, não 2023. Até agora você não estaria assistindo esse vídeo, porque não tem improviso, não tem a maneira de escrever, não tem um molho, vamos dizer assim. Eu não consigo envolver você com palavras, ia ser algo sem humanidade, porque é uma inteligência artificial escrevendo algo para você. E por que também que eu falo isso? Porque o ChatGPT, vou pegar o ChatGPT de exemplo, tá? Ele colhe dados de uma única fonte. Eu vi uma aula recentemente que fala que a maioria dos dados que o ChatGPT caça é do Wikipedia. Agora imagina se você pede, por exemplo, o roteiro para um vídeo, que nem eu dei o exemplo aqui, e outra pessoa pede a mesma coisa. A gente vai estar falando da mesma coisa para públicos que têm a sobreposição, porque de repente o outro social media, por exemplo, que estiver fazendo isso aqui, pode ter um público diferente do meu, mas vai ser a mesma coisa. Ninguém vai ter uma identidade. Você não ia se identificar, por exemplo, comigo até aqui nesse vídeo. E a mesma coisa vale para os seus clientes ou para a sua marca, que nem eu falei, você pode ser empreendedor também. É a mesma coisa para a sua marca. Você precisa diferenciar a sua marca das outras e fazer tudo no ChatGPT e não colocar o seu molho, que nem eu falei aqui, é uma coisa que fica muito complicada e que vai jogar o seu negócio lá para baixo. Como eu utilizo a inteligência artificial hoje? Eu utilizo para fazer pesquisa. Eu utilizo para me ajudar a montar planejamentos estratégicos. Por exemplo, eu tive um cliente de tecnologia que a gente fez uma Black Friday que ficou muito mais fácil identificar ideias a partir de um insight que o ChatGPT me deu, a gente conseguiu criar uma campanha inteira para um mês inteiro em cima daquilo lá. Ou seja, um insight que o ChatGPT me deu nem foi a ideia principal, mas ajudou com que eu criasse essa campanha para esse cliente. Ficou legal, ficou bom, pelo menos o cliente aprovou. E o quarto motivo aqui que eu estava falando é também para te ajudar a montar campanhas. Por exemplo, vamos supor que você precisa montar um calendário de campanhas. Você pode colocar um monte de calendário de campanhas para Black Friday, do mês tal, do mês tal, do mês tal, do mês tal, justamente para que você só dê um Ctrl+C, um Ctrl+V, por exemplo, e vai modificar, ou seja, vai agilizando processos que te fariam perder muito mais tempo. Então, a inteligência artificial, ela tá muito nesse caminho, tá, gente? Uma coisa que eu sempre peço é que você não pegue o que o ChatGPT, por exemplo, te deu de texto cru e jogue num texto do LinkedIn, porque a conversão vai ser um pouco mais difícil. As pessoas, principalmente no LinkedIn, leem muito e vão entender que não foi você que escreveu. Só de fazer isso que eu passei para você aqui dos 4 itens já é um trabalho muito bem feito. E não sou eu que estou falando. Eu aprendi assim. Quer dizer, não sou eu que estou falando assim, né? Eu não sou o portador dessa mensagem. Até quem trabalha com quem inventou o ChatGPT fala a mesma coisa. Não adianta você querer ser social media, ser um profissional de marketing e só entregar para o cliente, ou só entregar, sei lá, o conteúdo da sua marca na mídia social, aquilo que o ChatGPT te entrega, senão ele realmente vai tomar o seu trabalho. Quinto ponto, entender como as mídias sociais funcionam. Eu citei o exemplo aqui do YouTube, citei o exemplo de um podcast, citei o exemplo do Instagram, citei o exemplo do TikTok, citei o exemplo do LinkedIn. Cada mídia social funciona de um jeito diferente. Por exemplo, um Shorts que eu posto aqui no YouTube, ele não tem o mesmo resultado o mesmo vídeo não tem o mesmo resultado lá no Instagram, que não tem o mesmo resultado no TikTok, que não tem o mesmo resultado no Threads, que é outra, e nem no LinkedIn. As 5 eu posso postar vídeo nas 5 mídias. Cada uma me entrega um resultado diferente, me entrega comentários diferentes, me entrega insights diferentes. Às vezes no YouTube, dependendo do vídeo que eu posto, tem uma chuva de comentários maior do que no Instagram. Porque o vídeo que eu posto no YouTube, o público do YouTube de repente está mais aberto para o diálogo que do Instagram não está. E aí, claro, isso vai depender de nicho para nicho. Mas é importante que você entenda como cada algoritmo funciona. Um exemplo, aqui no YouTube eu sempre tenho que postar shorts de manhã, porque o algoritmo consegue identificar durante o dia para quem são as pessoas que estão mais propensas a consumir esse conteúdo. À noite, ele demora muito para identificar e ele faz a distribuição errada. Percebe que eu estou te dando aqui um ouro sobre como trabalhar com o YouTube? Percebe? A mesma coisa para o Instagram, a mesma coisa para o LinkedIn, certo? Então, entender como que funciona o algoritmo. Aqui eu não estou falando que é o melhor horário para postar, tá? Estou falando que é o melhor jeito de você fazer com que o algoritmo entenda quem vai adquirir, quem vai consumir esse seu conteúdo. Por exemplo, o mesmo texto que eu faço no LinkedIn, ele praticamente não converte no Instagram, na legenda ali do post, mesmo ele sendo carrossel. Por quê? Porque no LinkedIn as pessoas
leem os textos, porque é muito mais tranquilo das pessoas lerem os textos. E claro, no Instagram não tem como você postar só o texto, mas lá as pessoas leem o texto, porque é uma mídia social que faz com que as pessoas leem mais, que as pessoas procurem mais informação. Quando você entende os algoritmos, quando você entende como cada mídia social funciona, as coisas ficam simples como fazer um arroz. Se bem que um amigo meu, esse tempo atrás, disse que para fazer arroz você precisava colocar quase 1 litro d'água. Talvez para ele não seja tão simples fazer um arroz assim. E esse exemplo que eu te dei, ele também está um pouco grudado com o sexto exemplo que eu vou te dar aqui agora, o sexto ponto desse vídeo, que é entender o consumidor, o jeito que as pessoas consomem nas mídias sociais. Por exemplo, um vídeo de 15 minutos no Instagram não funciona, já que no YouTube, porque provavelmente já deve estar com essa faixa de tempo, né? Funciona muito bem, porque a mídia social entrega esse tipo de conteúdo. O Instagram não integra esse tipo de conteúdo. O YouTube entrega, mas o Instagram não. E quando você entende isso, vamos supor que aqui eu já estou falando um pouco mais como estrategista de marca, tá? Vamos supor que você tem um cliente que o problema dele é que as pessoas não conhecem o produto dele. Onde você pode fazer isso de uma maneira mais clara? No YouTube. Tudo bem que você vai poder até colocar um ads em cima, mas talvez com o YouTube seja melhor para que as pessoas, principalmente se ele tiver um alcance nacional, para que as pessoas entendam um pouco mais como funciona o produto dele. Porque você vai poder fazer um vídeo desse tamanho, por exemplo, como eu falei para você, de 15 minutos, e vai poder até patrocinar esse vídeo. E aí, claro, vai depender do orçamento do cliente, mas percebe que essa parte de estrategista social media precisa ter esse olhar para poder entender qual conteúdo que ele vai fazer com 2 minutos ou qual conteúdo que ele vai fazer com, sei lá, 10 segundos. Então é muito importante ter isso dentro da gente. O sétimo ponto é entender o que você vai analisar para cada cliente. E aqui eu vou ser bem específico e vou ser mais claro possível para você. Por exemplo, aqui no YouTube, para o Social Media Marketing, tá? Eu sempre olho a taxa de cliques por vídeo, como as pessoas encontram os meus vídeos, por exemplo, se as pessoas estão encontrando mais pelo buscador ou se mais pela página de sugeridos, e quantidade de comentários. Por que que eu olho esses três métricas? Porque eu preciso saber quem são as pessoas que está chegando, a quantidade de a qualidade dos comentários, ou a quantidade ou qualidade, para ficar mais claro. Preciso saber quem são as pessoas que estão chegando, se elas são pessoas iniciantes. A taxa de clique também me ajuda a comprovar essa tese, porque querendo ou não, como eu sou um social media, nessa parte aqui, a minha parte escola, eu também tenho meus produtos que eu posso oferecer para essas pessoas, e eu preciso saber por onde as pessoas vêm. Por quê? Por exemplo, depois que o seu canal ele se estabelece, o Social Media Marketing já está desde 2023, ele tem um fluxo diário desde 2023 de cliques, de acessos, de compartilhamento, eu preciso saber se está mantendo. Eu preciso saber se o conteúdo que eu estou criando aqui é um conteúdo que, primeiro, vai durar para sempre, porque os vídeos aqui no YouTube também param de ser entregues, e se as pessoas estão consumindo ele em séries. Mas isso é para um curso de YouTube futuro que eu for fazer, tá? Mas é só para te explicar, tá? Só para eu dar um outro exemplo que não seja aqui do YouTube, porque eu sei que o social media trabalha muito mais com o Instagram. Se você tem um cliente que quer mais acesso, quer vender mais produtos, então talvez uma métrica importante para você seja o número de cliques em stories, por exemplo, quando você faz post com link, e o link na bio. Quantas pessoas estão clicando na bio depois de cada ação que você faz, cada post que você posta por lá. Mas Marcos, então você está falando que talvez não seja nem interessante postar todo dia? Percebe que aqui já começa a se criar uma maneira de criar conteúdo na mídia social diferente com propósito? Acabei de falar um ouro aqui, tá? Aí você deve estar perguntando, Marcos, mas então você quer dizer que a maioria não faz? Exatamente isso. Por exemplo, muita gente fala que é importante olhar os dados, mas se eu não tivesse falado isso aqui, por exemplo, para você, ia ficar uma informação muito solta, não é? Porque você não ia saber quais dados que você tem que olhar. Eu acabei de te dar 2 dados, por exemplo, do YouTube e do Instagram, que é muito mais importante do que quantos likes tem ali no seu conteúdo. Like também pode ser uma métrica importante, mas não é mais importante do que saber que as pessoas estão indo para o site de onde a pessoa precisa comprar o produto do seu cliente. Todos esses conteúdos que eu falei que dão mais likes, você pode entender por que eles tiveram mais likes através do formato que você criou, qual foi o título que você colocou nesse texto, mas sempre olhe as métricas de maneira diferente. Pelo menos selecione, elenque ele qual métrica que você vai lá de maneira diferente, certo? Sem frescuras e simples assim. Antes de eu encerrar esse vídeo, lembra que eu te falei lá no tópico 3 que eu ia te mostrar, te trazer aqui uma ajuda, uma solução para que você possa criar com mais tranquilidade e cuidar melhor do seu dinheiro? Na parte que eu te falei do olhar para o nosso lado de pessoa jurídica e pessoa física com olhar financeiro, então a Black Social 2025 vai chegar no dia 23 de novembro. No dia 23 de novembro vai ser liberado esse produto com 2 treinamentos. Um inédito meu, que é Finanças para Marqueteiros e Pessoas Reais, e o Tudo sobre Criação de Conteúdo vai ser o bônus que vai rolar dentro dessa Black Social 2025. Para você ter um desconto ainda maior,
repare no que eu tô falando, para você ter um desconto ainda maior, entra no link da minha comunidade, tá aparecendo o QR Code, eu acho que aqui, vou deixar, e vou deixar o link da comunidade aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, porque por lá, quem estiver dentro da comunidade ainda vai ter um desconto maior, tá? Então repara que eu estou sendo muito generoso nesse final de ano para quem quer evoluir do lado de criação de conteúdo e para quem quer evoluir do lado de finanças, para quem precisa entender um pouco mais sobre finanças. Marcos, você está falando que então que é investimento? Não, é finanças. É como você pode usar o seu dinheiro, como você pode usar o seu salário para ter uma fuga do cartão de crédito, ter uma fuga de como que tá uma dívida, vai ter tudo isso dentro do curso, já estou finalizando ele, tá ficando a coisa mais linda possível, para que você realmente não passe sufoco, como eu passei dos anos 10 agora, eu passei muito sufoco financeiramente. Graças a Deus existe o YouTube para que ele gerasse mais oportunidades de eu entender muito mais sobre o lado financeiro, tive a oportunidade de fazer cursos que eu vou até replicar dentro desse meu curso, então para resumir, entra lá que vai estar muito importante, tá muito legal, tá muito importante, né? Tá muito legal o que eu tô separando para vocês e claro, o tudo sobre criação de conteúdo ainda vai ter muitas aulas que eu vou trazer em 2026, certo? Então esse é o recado do vídeo, eu queria dizer. Então, esse é o recado para quem quer começar muito bem em 2026, de olho em automação e inteligência artificial e tudo isso que eu passei para vocês aqui e mais e mais. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa um like, se inscreva no canal para eu entender que você está gostando desse conteúdo. Até o próximo. Tchau.